Olha só, gente, essa falta de chuva está refletindo no nível dos reservatórios de água que abastecem aqui a região metropolitana. O Cantareira registrou queda no volume durante todos os dias de agosto. Vamos ver. O sistema Cantareira hoje marca 61,3% da capacidade, 6,4 pontos percentuais a menos do que no início do inverno, no dia 21 de junho. Nesse mês de agosto, choveu por ali apenas 2,5 milímetros, pouco mais de 7% do esperado para todo o mês. O Alto Tietê está com 55,8% da capacidade total, quase 4 pontos percentuais a menos do que no início da estação mais seca do ano. E o Guarapiranga hoje marca 70,7%, uma queda de 15 pontos percentuais em relação ao dia 21 de junho. Essa falta de chuva é mesmo comum e até esperada no inverno. A estação termina no dia 22 de setembro e até lá a umidade relativa do ar costuma ficar mais baixa e as chuvas são mais raras. Essas condições da estação mais seca do ano, especialmente em lugares com maiores índices de poluição, como é o caso de São Paulo, por exemplo, acabam favorecendo a ocorrência de processos alérgicos ou o agravamento desses processos para quem já sofre com isso ao longo do ano. Para falar mais sobre o assunto, a gente está recebendo hoje aqui no nosso estúdio o médico Flávio Sano. Ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Doutor, boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Márcia. Por que o tempo seco piora o quadro alérgico? Bom, é comum a qualquer pessoa nessa época do ano apresentar tosse, irritação nos olhos, garganta seca, nariz seco. É muito comum a qualquer pessoa. Agora, imagina para um paciente alérgico que tem uma rinite ou asma ou mesmo uma dermatite atópica. Eu imagino e eu vivo essa situação, porque eu tenho alergia, tenho rinite, a minha voz, de vez em quando dá uma falhada por causa disso. Mas é o quê? O tempo seco é a secura das vias respiratórias que faz essa sensação? Então, a secura aliado à poluição, eles são esses irritantes que provocam essa sensação de secura das vias aéreas, de tosse, de irritação no olho. Para todo mundo. Para todo mundo. Porém, essas mesmas condições, o ar seco e a poluição, são desencadeantes de processos alérgicos. Vamos exemplificar. A rinite alérgica. A rinite alérgica, como o nome próprio já diz, é uma rinite provocada por algum alérgeno. O que ocorre com a presença da poluição e do ar seco? A mucosa respiratória fica irritada, fica inflamada. E com isso, a exposição aos alérgenos que são realmente o responsável por essa rinite, que são a poeira, os ácaros da poeira, os mofos, pelos de animais, eles encontram uma condição favorável na mucosa e vão desencadear as crises. Agora, o senhor falou de garganta seca, de olho lacrimejando. Qual é o limite do sintoma para a gente saber que aquilo é um problema decorrente do momento, como o senhor mesmo disse, do clima seco e tal, ou já é um problema de saúde? Qual é o sintoma que o senhor diria, sinal de alerta? Em geral, as doenças alérgicas respiratórias, elas acometem o indivíduo desde a infância. Então, aquela criança que a mãe relata, meu filho tem uma gripe que não cura. Não existe gripe que não cura. Gripe é uma infecção viral, ela é autolimitada. Uma hora tem que curar. Uma hora tem que curar. Se aquele sintoma fica repetindo, tem alguma coisa errada. Toda semana ele está resfriado. Não existe. Então, são sinais de alerta. Não, alguma coisa está acontecendo que esse meu filho nunca fica bom. Ele sempre está com sintomas, nariz escorrendo, tosse, chiando o peito, tossindo, falta de ar. E os exames para descobrir alergia são fáceis, são tranquilos? Está no sangue, no exame de sangue? Onde é que a gente pode fazer? Para fazer o diagnóstico, a doença alérgica tem 2 diagnósticos. O primeiro é um diagnóstico clínico, baseado, procurando um alergista, procurando um especialista, ele vai somando esses sintomas que o paciente está apresentando, eu faço o diagnóstico de uma rinite, de uma asma ou asma,
de uma dermatite atópica. Então, o diagnóstico ele consiste de uma parte clínica, onde o alergista vai ouvir, avaliar, fazer um exame e chegar às suas hipóteses diagnósticas, que vão ser confirmadas no exame clínico. No exame, né? No exame de causa, o exame etiológico da causa da alergia. Então, são os testes, os famosos testes das gotinhas. O meu deu tudo. Onde pinga as gotinhas de alérgeno, faz uma escarificação, uma puntura e vai reagir, esse alérgeno vai reagir com a pele, dando formando uma pápula que coça, como você mesmo já pôde presenciar. Ou a utilização de exames in vitro, que a gente chama. Colhe-se o sangue do indivíduo e vai analisar no laboratório, ver quais são as alergias que esse paciente possa ter. O Sistema Único de Saúde oferece esse tipo de trabalho, de tratamento, de exame? Oferece. Nós temos 2 grandes centros de referência público. Um é o Hospital das Clínicas, outro é o Hospital São Paulo, e tem um centro de saúde que é referência, que é denominado Maria Zélia, que também existe os especialistas nessas unidades. Porém, é de conhecimento de todos a precariedade como está funcionando o sistema de saúde atualmente. A crise do Hospital São Paulo, a gente trouxe uma reportagem. Exatamente. O Hospital São Paulo é um desses centros e está em uma dificuldade muito grande de funcionamento. Para a gente fechar, então, para quem está em casa, a câmera 1 é sua, qual é a dica para minimizar o sofrimento com essa época? Vamos tentar minimizar a secura do ar utilizando umidificadores. O umidificador não pode ficar a noite inteira ligado. É 1 ou 2 horas. 2, a hidratação do nosso corpo. Tomar muita água, muito líquido. 3, utilização de soluções fisiológicas, soro fisiológico. Pingar no nariz, pingar no olho, várias vezes ao dia, para manter essa mucosa umidificada. Hidratada. E nós temos que fazer o que a gente chama de higiene ambiental. O que é higiene ambiental? Os alérgenos, a principal causa de alergia respiratória, são os alérgenos ambientais, domésticos. A poeira, os ácaros, os mofos, os pelos de animais. Então, nós temos que controlar isso dentro da nossa casa. Retirada de todos os objetos que juntam poeira. Limpeza com pano úmido. O aspirador ou a vassoura deve ser evitado. Que levanta a poeira, né? Que levanta e depois desce tudo novamente. O aspirador, ele tem que ser com um filtro chamado HEPA, H-E-P-A, que é um filtro de alta eficiência, ele é bem fininho, não deixa passar as partículas alergênicas. Porque senão você aspira aqui atrás, ele está soltando na frente, ele está soltando o alérgeno lá atrás. Pano úmido, retirado de todos os objetos que juntam poeira. Uma dica importante, cobertura de colchões e travesseiros com capas. Para poder lavar? Não, a capa ela é impermeável. Existem diversas capas que não dão aquela sensação de plástico. O plástico pode ser usado, mas em determinadas situações ele é muito desconfortável. Existe hoje tecidos próprios para fazer essas capas e impedir o contato de dentro do colchão para a área exterior. Por quê? Aonde fica o ácaro? Ele fica em estofados, cortinas, tapetes, dentro do colchão, dentro do travesseiro. Dormindo com o inimigo, literalmente. Exatamente. Doutor, obrigada pelas dicas, uma ótima tarde, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado você.